Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre a sua Bíblia comigo hoje em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Vamos lá para o início da Bíblia, um dos primeiros textos da Bíblia. E eu quero comentar com você a partir de uma pergunta inicial. Será que nós de fato entendemos o que é descansar no Senhor? Eu penso que nós precisamos a cada dia aprender mais e mais sobre isso, porque acredite se quiser, o descanso, embora seja uma coisa muito boa, é uma coisa muitas vezes difícil de nós colocarmos em prática. Então vamos aprender hoje sobre o descanso e vamos aprender com o melhor professor que existe, que é o nosso próprio Deus. Ele que foi o primeiro a descansar. Antes de nós entrarmos nesse texto, eu quero convidar você que está aqui pela primeira vez para se inscrever no nosso canal e estarmos juntos de segunda a sexta às 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 2 diz o seguinte: No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Mais uma vez, no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Gente, quando nós falamos sobre descanso, nós podemos começar a partir de muitos pontos, mas o ponto que mais fala do meu coração é sobre o fato de Deus ser o primeiro a descansar no registro bíblico. E além disso, nós precisamos lembrar de uma questão muito pontual. Deus, ele não se cansa. O cansaço é um atributo humano. Mas se Deus não se cansa, por que Deus descansou? Isso já nos mostra que o descanso, ele não é uma necessidade que surge no cansaço. O descanso é uma disciplina para nós aplicarmos em nossa vida em todo o tempo. Algumas pessoas acham que isso significa abrir mão do trabalho, abrir mão das responsabilidades, abrir mão das demandas, jogar tudo para cima e o que der deu. Não. Nós devemos sim realizar com diligência tudo o que foi colocado na nossa mão. Porém, além do nosso corpo precisar de um descanso diário, a nossa alma também precisa estar no descanso de Deus. Eu quero te convidar, inclusive, para ler um texto que está lá em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4, nos versículos 9 e 10, que estão escritos assim: Portanto, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Esse termo aqui, descanso de Deus, diz respeito à vida eterna. Mas essa vida eterna, perdão, esse descanso que nós teremos lá na vida eterna, ele já pode ser usufruído aqui. E isso diz respeito à fé. Como assim descanso diz respeito à fé? Sim, porque descansar é confiar. Às vezes nós achamos que a fé ela serve para nos fazer avançar apenas. Ela serve para o avanço, mas ela serve principalmente para o descanso, principalmente para confiar que não é na minha força que as coisas são sustentadas, principalmente para confiar que não é pela minha performance que as coisas são sustentadas. Nós vivemos num tempo de profunda aceleração. As máquinas estão aceleradas como nunca e provavelmente vai piorar. Então as pessoas estão buscando um ritmo quase que mecânico, quase que artificial, um ritmo que na verdade é insustentável. Porém, quando essa tecnologia estava muito longe, há milênios atrás, Deus ele já deixou para o seu povo a obrigação de um descanso. Tiago, por que Deus deixou uma obrigação? Por que não era opcional? Porque Deus sabe
que na nossa carne nós não conseguiremos vencer a ganância. Nós não conseguiremos vencer a idolatria da performance. Nós vivemos num mundo onde isso é muito claro, mas desde os tempos antigos, o povo de Deus tinha como ordenança um dia de descanso onde era proibido trabalhar, era proibido lavrar a terra, porque se deixasse o povo trabalharia mais e 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 mais. E existem muitas camadas nesse trabalho incessante. Só a título de curiosidade, talvez no outro dia eu aprofunde um pouco mais sobre isso aqui. Pode ser amanhã, se Deus colocar outra coisa no meu coração, a gente faz outro dia. Mas você já percebeu que o trabalho incessante, o trabalho sem folga, uma vida sem descanso, foi uma forma de opressão que Faraó impôs sobre o povo de Deus no Egito? Quando começa aquele processo em que Moisés ele vai falar com Faraó, olha, Deus mandou dizer, liberte o meu povo para celebrar uma festa no deserto. Faraó, além de negar o pedido de Moisés, que na verdade era um pedido de Deus, Faraó ainda fala o seguinte, olha, só porque vocês estão pedindo descanso, eu estou achando que esse povo está trabalhando pouco demais. Eles estão trabalhando pouco, estão criando essas teorias de conspiração aí, que Deus pediu para libertar o povo dele. Coloquem muito mais trabalho, muito mais carga de trabalho sobre o povo. E o povo começa a trabalhar sem descanso. O trabalho já era escravo, o trabalho já era pesado. Começou a ter uma carga de trabalho mais pesada ainda. O que é que Faraó percebeu naquele tempo? Na verdade, o coração de Faraó é influenciado pelo poder das trevas, que nós não estamos percebendo hoje. Que essa loucura na qual nós estamos imersos, muitas vezes é uma forma de escravidão espiritual. Quando a Bíblia fala que Deus descansou, e nós já comentamos que Deus ele não estava cansado, aí você se pergunta assim, Tiago, então por que que Deus descansou, já que ele não estava cansado? A ideia desse termo descansar, Deus descansou, significa que ele cessou o seu momento criativo, que vem sendo narrado desde Gênesis 1, certo? Terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e aí começa, haja luz, haja isso, e houve isso, haja aquilo, e houve aquilo. Aí ele cria o homem, termina o processo criativo, ele descansou, ou seja, ele parou toda aquela narrativa de criação, mas ele não só parou, ele agora começa a apreciar, ele começa a ter satisfação naquilo que ele criou. Note que em cada momento da criação, em cada dia da criação, vai dizendo assim, ó, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Ou seja, Deus ele vai se satisfazendo em sua obra. A pergunta que eu tenho para te fazer hoje é a seguinte: eu sei que você tem muita correria para fazer, você tem muitos desafios para vencer, mas você tem desfrutado daquilo que Deus já te deu? Eu vi uma frase muito interessante esses dias na rede social, onde alguém dizia assim: se a gente parar para refletir, se a gente parar para prestar atenção na nossa vida, ao nosso redor, nós estamos vivendo o fruto de muitas orações respondidas e nós não percebemos. É muito fácil se lembrar daquela oração que Deus não responde. A gente vem logo para alguém perguntar, né? Por que que Deus não respondeu essa oração? Mas para pensar em quantas orações Deus te respondeu, quantas bênçãos você usufruiu, e a pergunta é: você está desfrutando daquilo que Deus te deu? Talvez você reclama dos desafios de um casamento, mas Deus te deu um casamento. Talvez você reclama dos desafios de uma gravidez de risco, mas Deus te fez engravidar. Talvez você reclama dos desafios que você está tendo no seu emprego, mas Deus te deu um emprego. Talvez você reclama de alguma coisa que, se você parar para pensar, está no pacote da bênção que você pediu. Então, o descanso de Deus nos ensina a desfrutar de tudo aquilo que Ele já nos deu. E mais, essa palavra descanso, né? E o judaísmo, ele institui ali, na verdade, Deus institui ali no judaísmo o sábado como o dia do descanso, um dia na semana para descansar. Essa ideia do sábado, do Shabat, vem justamente desse descanso. Ou
Ou seja, é um momento onde eu paro para desfrutar. É um momento onde eu paro para contemplar. É um momento onde eu paro para desacelerar. E eu confio que Deus permanece soberano sobre todas as coisas. Eu confio que os meus resultados, eles não dependem da minha performance. Eu confio que as minhas bênçãos, elas não dependem do meu esforço. Eu confio que existe um Deus que cuida de mim em todo o tempo e que faz a diferença mais do que o meu esforço. Nós falamos ontem sobre idolatria aqui no devocional e é interessante como hoje a gente percebe claramente a idolatria da performance. Essa idolatria da performance tem, como que eu posso dizer, envenenado corações que, enfim, são muitas razões, né? Até pensei em falar uma razão ou outra aqui, mas não quero estigmatizar. Mas de alguma forma essa idolatria tem envenenado os corações de modo que a gente tem até vergonha de dizer que não está fazendo nada. Ou tem vergonha de dizer que nós estamos num momento de descanso. A gente quer produzir, 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 e a sensação que nós temos é que se nós não produzirmos o tempo todo, nós vamos ficar para trás. A pergunta que eu te faço é: o que na Bíblia te leva a pensar sobre isso? A pergunta que eu te faço é: quem plantou esse pensamento na sua mente? Quem plantou esse sentimento no seu coração? Se não foi Deus, vale a pena questionar quem foi o agente que levou você a pensar e a ler o mundo dessa forma. Na verdade, descansar também é um ato de humildade. Descansar, gente, é um ato de reconhecer que tudo o que nós temos, na verdade, depende de Deus. De tudo que nós usufruímos, de tudo que nós, entre aspas, conquistamos. Por que eu digo entre aspas? Porque até mesmo a nossa força para viver cada dia, ela também vem de Deus. A Bíblia fala que sem Deus, nós nada podemos fazer. Já parou para pensar nisso? E esse Deus que te sustenta o tempo todo, ele te convida e, na verdade, até te convoca a descansar. Confiar em Deus, descansar em Deus, além de confiar em Deus, é lembrar também, gente, que Deus, ele é o dono do tempo. Já parou para pensar nisso? Às vezes a nossa vida está uma correria desenfreada. Por quê? Porque nós não conseguimos mais acompanhar um ritmo saudável de vida, um ritmo saudável de trabalho, um ritmo saudável de relacionamento, um ritmo saudável das coisas da vida mesmo. E isso é fruto de nós termos esquecido que Deus é o dono do tempo. O descanso, ele é uma forma de avançar no ritmo da graça, no ritmo certo. O descanso, ele é uma forma de nós dizermos para Deus: eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor cuida de mim e não vai ser uma hora extra que vai me garantir o pão de cada dia, é o Senhor. Não vai ser uma hora extra que vai garantir o maná de cada dia, é o Senhor. Quando nós falamos de descanso, isso é muito associado ao físico, por conta do cansaço, né? A pessoa sente ali o cansaço físico, o esgotamento físico. Mas, além disso, quer dizer, mais do que isso, né? Mas, mais do que isso, não. Mas, além disso, nós precisamos habitar no lugar de descanso, sabe? Tiago, como é que eu consigo descansar quando você habita no lugar de descanso? Certamente existem muitas pessoas que têm fazenda, resort, hotel, lugares maravilhosos para descansar. Pousadas, chácaras, chalés, enfim, o que é que você prefere? Tem gente que já prefere uma cabana no meio da floresta, tudo bem, tem gente que tem condição também de ficar lá uma semana, um mês se quiser, e não vai fazer falta nenhuma. Mas, embora existam excelentes lugares para descansar aqui na Terra, o descanso, na verdade, é um lugar espiritual que nós encontramos em Deus. É por isso que Hebreus capítulo 4, para você que chegou agora, volta um pouco. Aliás, para quem chegou, para quem pega do meio do devocional, sempre tem um costume. Pegou do meio, volta para o início para pegar o conteúdo inteiro e Deus vai te abençoar muito. E Hebreus capítulo 4, por isso que vai falar do descanso de Deus. E esse descanso,
ele é mais importante até mesmo que o descanso físico. O descanso físico é necessário, esse texto ministra para a gente isso também, mas principalmente o descanso da nossa alma. Porque às vezes você pode ter acesso a um resort. Você deita numa cama boa, num travesseiro confortável, mas a sua alma não encontra descanso. Você pode ir numa fazenda, você pode ir numa praia, fazer a viagem dos seus sonhos, e a sua alma não encontrar descanso. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantos relatos que a gente escuta por aí? Então, infelizmente, às vezes, como filhos de Deus, nós não percebemos. Só um momentinho aqui, gente. Só para ajustar um negócio aqui, uma coisa aqui. Infelizmente, nós não percebemos que esse descanso de Deus é o que vai dar o encaixe perfeito para a nossa alma. Eu já falei aqui certa vez sobre o termo original para a palavra entusiasmo. Já ficou entusiasmado com alguma coisa? O termo entusiasmo, ele no original significa enteos, significa Deus dentro de você. É como se Deus soprasse um sopro novo dentro de você. É isso que acontece quando você está entusiasmado. Eu vou utilizar um exemplo esdrúxulo, um exemplo ridículo, só para você imaginar, né? Quando a gente pergunta assim, ó, o que é que você faria se você ganhasse na Mega da Virada? Aí todo mundo já brilha o olho, já faz um sorriso, a pessoa nem aposta, nem joga ali na Mega da Virada, mas, Thiago, mas eu faria aqui a viagem dos sonhos, faria isso, faria aquilo. Você vê essa esperança brotar, porque uma fagulha de entusiasmo foi gerada diante da imaginação de ganhar na Mega da Virada. Para outras pessoas olha, você já imaginou se o seu time se livrar da zona de rebaixamento? Tem torcedor aí, meu irmão, que chora de alegria se ouvir isso. Já imaginou o seu time ser campeão? Você já imaginou pegar o seu filho nos braços? Você já imaginou resolver aquele problema de saúde? Como se a pessoa tivesse uma energia nova para viver só de imaginar aquilo. Por quê? Porque um sopro de entusiasmo, Deus dentro da pessoa, é fôlego de vida chegando nessa pessoa. Porém, eu estou te dando exemplos de imaginação. Se isso acontecer na prática, obviamente você vai ficar entusiasmado. Mas estou te dando exemplos de imaginação. O descanso traz isso da imaginação para a prática. Às vezes, o entusiasmo da vida ele começa a escapar. Ele começa a escapar mesmo, a gente não consegue encontrar de novo. É como se fosse um combustível que vai acabando, 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 e como se você ficasse sem combustível para viver mesmo. Isso vai atingir até de modo doentio algumas pessoas. E eu oro por elas e que elas encontrem ajuda e que elas encontrem o descanso no Senhor. Mas quando nós descansamos em Deus, nós começamos a perceber que esse descanso ele enche o nosso tanque de combustível novamente. Às vezes nós somos tão viciados em avançar, 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 que a gente pensa assim, olha, Thiago, tudo que eu preciso é sair dessa fase, é avançar dessa fase. Não, meu irmão. Na fase que você tiver, independente de qual seja ela, a coisa que você precisa agora é descansar. Descansar também é um ato de adoração. Sabia disso? O descanso ele foi a, a, um dos maiores ensinos de Deus no Éden e que ecoa até os dias de hoje. E a pergunta que eu te faço para fechar esse devocional é a mesma que eu fiz no início e eu te convido a refletir. Será que nós sabemos de fato o que é descansar no Senhor? Será que nós sabemos de fato o sentido de confiar que Ele está no controle de todas as coisas? Será que nós sabemos de fato a diferença entre performance, produtividade e frutificação? Eu lembro com muito carinho agora e tive alguns professores de história na minha vida. E quando a gente chegava na escola, chegava aquela fase de estudar a Idade Média, interessante que a gente estudava sobre o feudalismo. E no feudalismo, bom, o feudalismo é um tema muito grande, né? Mas estamos falando aqui de uma aula simples do ensino fundamental. Aí no feudalismo a gente aprendia que, né, os feudos, as terras, eles tinham uma estratégia de plantação. Essa estratégia não foi só do período feudal, do período antigo também acontecia muito.
E até os dias de hoje, na verdade, né? A terra precisa disso que eu vou explicar agora. Eles dividiam a terra em 4 partes. E quando eles dividiam a terra em 4 partes, eles plantavam em 3 e deixavam a outra parte descansando. Aí ficava fazendo rodízio. 3 eram utilizados para plantar, enquanto uma ficava descansando. Aí depois fazia o rodízio até que cada parte daquela terra descansasse. Primeira vez que eu ouvi aquilo, eu era uma criança, a primeira vez que eu vi essa explicação, e pensei, ué, mas estão perdendo tempo ali, a terra tem. Eles estão deixando dinheiro na mesa. Eles estão deixando de lucrar mais. Poxa, eu tenho 4 terras, vou plantar só em 3, tenho que plantar em 4 para poder ter mais produção, ter mais riqueza, ter mais lucro. Essa é justamente a mentalidade caída. A mentalidade que não entende o valor do descanso. A mentalidade que acha que o descanso é um desperdício. E muitas vezes, essa mentalidade se esconde no nosso inconsciente. A gente não abre a boca para dizer isso. Mas no fundo, no fundo, a gente acredita que descansar é um desperdício. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Poxa, por que deixavam uma terra descansando? E, obviamente, quem trabalha com terras, com agricultura, sabe muito bem que a terra que não descansa, aos poucos, ela começa a perder a qualidade dos seus frutos. Ela não consegue mais transmitir ali para as plantas os sais minerais, a riqueza e tudo que o solo pode oferecer, e pode chegar ao ponto, inclusive, da terra não dar mais. Por quê? Porque ela é uma terra cansada. Até a terra precisa descansar. Eu te pergunto, nós somos feitos de quê? Quando Deus foi formar o homem, ele pegou o quê? O pó da terra. Está na nossa essência. A necessidade de descansar. E sabe de uma coisa? Deus, ele nos convida para um descanso que não vai nos atrasar, não. Um descanso que não vai trazer prejuízo para a gente, não. Pelo contrário, o descanso de Deus é o lugar onde você vai encontrar o seu auge. Eu até relutei um pouco aqui durante o devocional de usar esse termo, mas talvez com ele muitas pessoas vão entender o que é isso. Talvez você não pare porque você acha que vai ter prejuízo. Talvez você não pare porque você acha que você tem um compromisso aí com a produtividade, com a meta, com o lugar que você tem que alcançar isso e aquilo, mas não tem nenhum lugar que vai te fazer frutificar, que é diferente de performar. Frutificar é diferente de performar. Não tem nenhum lugar que vai te fazer frutificar mais do que no descanso de Deus. Não tem nenhum lugar que vai te renovar mais do que no descanso de Deus. Não tem nenhum lugar que vai te curar mais do que o descanso de Deus. E para você que está cansado, sobrecarregado, estafado, desgastado desse ritmo completamente louco que a gente vive, Jesus fala assim, ó: vinde a mim, os cansados e os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós obtemos esse descanso. Talvez você já tenha uma aliança com Jesus, você já tenha um encontro com Jesus, você já ama Jesus, você já segue Jesus, mas está faltando descansar. Marta também era seguidora de Jesus. Marta também amava Jesus. Marta seguia Jesus, Marta obedecia a Jesus. Mas Marta ainda não tinha entendido o que era descansar. Será que nós sabemos o que é de fato descansar no Senhor? Eu te convido a continuar esse devocional durante o dia no seu coração. E eu tenho certeza que da mesma forma que Deus está falando com você aqui, Ele vai falar muito mais ao seu coração durante esse dia. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor para fechar esse devocional. Antes de nós orarmos, quero muito convidar você a deixar um like nessa transmissão. Isso é muito importante para essa mensagem chegar para mais pessoas. Você que não é inscrito aqui, se inscreve em nosso canal e vem para o nosso grupo de WhatsApp, que é um grupo fechado, sem conversas paralelas, feitas para eu te enviar o link dos devocionais 10 minutinhos antes, e durante o dia nós te enviamos as anotações do devocional gratuitamente para você estudar e mergulhar ainda mais na palavra de Deus. Para entrar nesse grupo, clica no link que nós deixamos fixados no comentário. Está fixado no comentário o grupo de WhatsApp e a comunidade de discipulado, onde você aprende cada vez mais da palavra de Jesus. A comunidade feita para estudos mais profundos, mais densos, mais intensos. E se você fizer esse investimento na sua vida espiritual, certamente colherá muitos frutos também. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, nós te damos graças, nós
Te agradecemos porque o Senhor é o nosso descanso. Ajuda-nos, Deus, a lidar melhor com esse tema e talvez alguém aqui possa reconhecer que está escravo da ditadura da performance, da idolatria da performance, que está escravo dessa corrida louca que o mundo nos insere e nos motiva como se nós não precisássemos parar. Senhor, nos ajuda a descansar em Ti, a renovar nossa confiança em Ti, a confiar que a nossa dependência está somente em Ti e a saber, Senhor, que Tu cuida de nós no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias, de que o Senhor não pede de nós performance, mas sim frutos. E nós, como uma boa terra, nós precisamos do descanso. Meu Deus, todo aquele que está nesse momento sobrecarregado, cansado em sua alma, que o teu sopro de vida possa entrar nesse coração nesse momento, em nome de Jesus, e que essa pessoa alcance descanso em Ti e habite nesse lugar de paz, em nome de Jesus. Amém, gente. Olha, deixa um comentário aqui nesse devocional, nessa transmissão. Qual foi a parte que mais falou ao seu coração? Como é que você entende o descanso de Deus? Comenta aqui pra gente também. Vai ser um presente de Deus ter o seu feedback. E eu sempre faço questão de ler todos os comentários e respondê-los também. Tamo junto sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.